O nosso trabalho é sobre o capítulo 17 do livro Research Methods for Complexity Theory in Applied Linguistics. O capítulo fala sobre o método ideodinâmico. Um bom modo de compreender o que é o método ideodinâmico é compará-lo a outros métodos de pesquisa. Muitos desses métodos disponíveis focam apenas em encontrar as médias dos indivíduos, porém essas médias são hipotéticas. Estes métodos se preocupam com a variação a nível de grupo. Nestes métodos, as diferenças individuais são tratadas como um ruído. Ao fazer isso, no entanto, ocorre algo que os autores chamam de ergodicity problem. Estes autores explicam que, de acordo com o ergodic principle, não podemos generalizar as estatísticas de grupo, especialmente quando estamos lidando com seres humanos, a menos que, naturalmente, os indivíduos que fazem parte desse grupo apresentam forte similaridade, o que eles chamam de ergodic ensemble. É por isso que, dentro da linguística aplicada, nós devemos fazer estudos tanto analisando grupos quanto analisando casos individuais. Em uma perspectiva da teoria dos sistemas dinâmicos complexos, as diferenças a nível individual não são tratadas como ruído, elas são importantes. Aqui se busca foco a nível individual, dentro de uma escala de tempo. Se busca investigar as mudanças que ocorrem dentro de uma escala de tempo a nível individual. Em uma perspectiva dinâmica, investigar os outliers é importante, pois, como dito anteriormente, elas não são tratadas como ruído. O método ideodinâmico tem justamente esse propósito: foco significativo dentro de uma curta escala de tempo, analisar as variações que dependem da variável tempo e descobrir possíveis razões para essas variações. Como dito no slide anterior, é importante que na linguística aplicada se utilize estas duas linhas de pesquisa, analisando os casos de grupo, mas também os casos individuais. Portanto, o método ideodinâmico complementa outros métodos de pesquisa porque oferece uma nova perspectiva. Os autores explicam a diferença entre monothetic approach, que significa buscar leis e generalizações que se aplicam a nível de grupo, e o ideographic approach, que busca descobrir aquilo que é único em cada indivíduo. Mas estes dois approaches não necessariamente devem ser separados, eles devem complementar um ao outro, porque ainda ao analisar um único indivíduo, ele não deixa de ser parte de um grande grupo. O método ideodinâmico ele permite que possamos responder algumas perguntas como: de que maneira as autoavaliações, como por exemplo sobre motivação e ansiedade, mudam durante o tempo de execução de uma tarefa. É interessante pensar nesse método como investigação de emoções, porque elas normalmente, dentro de estudos de pesquisa, são tratadas como estáticas, mas, como sabemos, as emoções não necessariamente são estáticas, elas podem oscilar. Então, dentro da perspectiva oferecida por este método, podemos ter uma melhor compreensão da oscilação das emoções durante a execução de uma tarefa. Também permite que possamos perguntar como essas autoavaliações se relacionam com outras avaliações, como, por exemplo, as observações de pares, pesquisadores ou experts, e a que fatores os aprendizes atribuem às oscilações encontradas dentro da escala de tempo. Outras perguntas que podemos responder com este método é: que fatores, como proficiência ou interlocutor, influenciam as autoavaliações e percepções dos aprendizes? O tipo de estímulo causa ou não efeito na autoavaliação e percepção dos aprendizes? E, caso sim, em quais tarefas? Permite analisar qual o efeito do treinamento em autoavaliações e percepções e também como autoavaliações e percepções se relacionam com outras medidas fisiológicas. Portanto, o método ideodinâmico permite a investigação por observação e também por experimento. De acordo com os autores, esse método permite que o pesquisador ou pesquisadora encontre, através destes dados intraindividuais numa escala de tempo, novas perguntas e novos insights. O próximo item do capítulo é o Características Técnicas, em que os autores explicam um pouco mais sobre o método de pesquisa para um estudo ideodinâmico. Resumidamente, o método consiste em gravar o participante enquanto ele realiza determinada tarefa e, logo após o término dessa tarefa, pedir que ele avalie a sua própria performance de acordo com o vídeo que foi gravado. Esse método se encaixa muito bem em estudos que trabalham, por exemplo, com emoções,
principalmente as mais discretas, como a ansiedade, por elas serem muito dinâmicas e estarem em constante mudança e desenvolvimento, já que o método permite que se avalie o processo do participante. Os autores apresentam, então, o Enion Variable Tester, um software que permite que esse método seja utilizado e colocado em prática, e a principal vantagem dele é que permite a avaliação de cada segundo do vídeo do participante. E um estudo com método ideodinâmico também exige alguns passos e padrões que devem ser seguidos, que são: o participante realiza a tarefa e é gravado. Imediatamente depois, o vídeo é carregado no software, o Enion Variable Tester, e em seguida, o participante assiste o vídeo de si mesmo e avalia a sua performance, de acordo com a variável que está sendo estudada, como, por exemplo, a ansiedade. Essa avaliação ocorre para cada 1 segundo do vídeo, e isso será o nosso dado quantitativo. E ao fim dessa avaliação, o pesquisador faz uma entrevista com o participante, para que ele explique as avaliações da sua própria performance, e isso será, então, o nosso dado qualitativo. O software, o Enion Variable Tester, além de gravar, consegue gerar gráficos para as análises dos dados quantitativos e as explicações dadas na entrevista podem ser transcritas para análise posterior. Outro ponto interessante do método ideodinâmico é que ele permite tanto uma análise horizontal, em que seriam comparados os padrões de diferentes participantes, quanto uma análise vertical, que foca os padrões de um único indivíduo. Em seguida, no texto, os autores nos trazem um exemplo para apresentar o software. Vamos imaginar, então, que o Tim Cook, o CEO da Apple, irá fazer um discurso público e será avaliado o seu nível de ansiedade a partir da perspectiva da teoria de sistemas dinâmicos complexos e com o uso do método ideodinâmico. Aqui nós temos uma imagem do software que representa o vídeo do participante que é gravado. A pessoa nessa imagem específica é o Tim Cook, o CEO da Apple, e nós podemos ver que o software apresenta também características como o tempo do vídeo, opções de pausar e voltar, e ali no lado direito uma função para classificar o nível de ansiedade, que é a variável que estamos usando aqui nesse exemplo. Nessa outra imagem, que também foi dada pelos autores, nós temos um exemplo de gráfico que o software pode gerar depois que a avaliação do vídeo é feita. Com esse tipo de gráfico, nós conseguimos analisar os padrões da ansiedade do participante, conforme a autoavaliação do próprio participante, né? E nesse gráfico, a gente consegue ver, por exemplo, que no início ele apresentou um nível maior de ansiedade, e depois foi indo para um nível bem mais baixo. Em seguida, o nível aumentou de novo, mas para o final da fala e o final do vídeo, o nível da ansiedade já é super baixo, indo em direção até ao zero. Então a gente consegue ver os padrões que ocorreram nessa gravação dele, da tarefa que está se utilizando. Esse gráfico, então, possibilita que a gente possa ver como o método ideodinâmico permite o estudo da variabilidade e da mudança ao longo do tempo, de acordo com o que estamos estudando, e que esse software também pode ser um ótimo aliado para esse tipo de estudo. Além disso, o uso do vídeo pode ser benéfico por ser um estímulo visual, fazendo com que não seja necessário que o participante dependa apenas da sua memória para avaliar sua performance e para descrever e justificar a avaliação. No entanto, por estarmos utilizando a avaliação do próprio participante, pode ocorrer um participant bias, já que não é uma visão objetiva. E também é importante levar em conta que nesse tipo de estudo nós temos muitos dados que podem ser bem densos, e então é preciso organizá-los e combiná-los com a teoria para que a gente possa ter uma análise mais organizada. Como último exemplo do software, temos essa planilha do Excel, que apresenta as avaliações do participante sobre a sua tarefa, né? E ajuda na análise quantitativa dos dados. Então, o número que aparece ali de acordo com o tempo a cada segundo do vídeo e a avaliação do participante. No último item do texto, então, os autores apresentam um estudo de exemplo desse método, o ideodinâmico. O estudo é o de Boudreau e os colaboradores, de 2018, que investigou a relação entre ansiedade e enjoyment. Os participantes foram 10 nativos do inglês, aprendendo francês como L2, e eles realizaram 2 tarefas, uma tarefa de narrativa de foto e uma tarefa de entrevista oral. Os autores fizeram uso do software Enion Variable Tester, utilizando aquele mesmo procedimento que apresentamos aqui anteriormente, e, no geral, os resultados apresentaram uma relação negativa entre as 2 variáveis estudadas, a ansiedade e o enjoyment.
No entanto, os padrões que foram encontrados não eram consistentes, e por isso eles fizeram uso dos dados qualitativos, a partir da entrevista após a avaliação dos participantes, para explicar os dados quantitativos. Por último, os participantes do estudo relataram como se sentiram em relação ao método do estudo, e disseram que a situação parecia um pouco artificial, já que estão em um laboratório analisando um vídeo de si mesmos, né? E os autores também notaram, então, a necessidade de praticar com o software antes de iniciar a avaliação de fato, para que os participantes possam se familiarizar um pouco mais. E uma sugestão de mudança no software também foi da avaliação do vídeo ocorrer a cada 2 segundos ao invés de 1 segundo, já que os participantes podem ficar um pouco confusos com pouco tempo para avaliação, e principalmente por eles não terem tido uma prática antes, para ter uma familiaridade maior com o software. Então, como a gente mencionou anteriormente, o estudo ideodinâmico pode se encaixar bem na teoria de sistemas dinâmicos complexos e nos estudos de segunda língua, já que ele permite que se estude tanto a mudança quanto a variabilidade ao longo do tempo e faz uma combinação de dados quantitativos e qualitativos para explicar os resultados encontrados. Esse foi o nosso seminário. Muito obrigada!